boa tarde, boa noite, independente do horário que esteja vendo esse vídeo. Meu nome é Pablo, sou aluno da Odontologia UFES e juntamente com meu amigo Júlio, também da Odonto UFES, produzimos esse vídeo para auxiliá-los em seus estudos. Hoje, veremos as características anatômicas do dente canino. Cada canino se localiza distalmente ao incisivo lateral e mesialmente ao primeiro premolar. De todos os dentes, é o mais longo da arcada, tanto em sua coroa quanto em sua raiz. Vamos começar com o canino superior. Sua face vestibular apresenta um formato pentagonal, semelhante à ponta de uma lança. Apesar disso, essa face é descrita como tendo apenas 4 margens: uma cervical, uma mesial, uma distal e uma incisal, sendo que a última está dividida em 2 segmentos, um mesial e um distal, confirmando assim o aspecto de pentágono da face vestibular. Esse formato lanceolado da face vestibular se assemelha à ponta de uma cúspide, e por isso que alguns autores consideram o canino como um dente unicuspidado. Porém, é importante relembrarmos que cúspides são acidentes anatômicos característicos dos dentes posteriores, e é por isso que a maioria dos autores não considera o canino como um dente cuspidado. Sugiro que revejam o vídeo da Isabela sobre detalhes anatômicos da face oclusal que está aqui no nosso canal. A margem incisal possui 2 segmentos, mas observe, mesmo o ápice da cúspide estando alinhado com o longo eixo do dente, esses 2 segmentos possuem tamanhos diferentes. O segmento distal é o maior e o mais inclinado. Isso ocorre porque a margem distal possui um menor comprimento que a margem mesial, fazendo assim com que o segmento distal da margem incisal se prolongue e se incline mais para se encontrar com a margem distal. Já do outro lado, a margem mesial é mais longa, e o segmento mesial da margem incisal se prolonga e se inclina menos para encontrar com a margem mesial. Essa é uma característica marcante e vai auxiliar na identificação a qual lado pertence o dente. Com o passar do tempo, e devido a alguns fatores, como a mastigação, hábitos alimentares e a própria oclusão, o canino tende a sofrer um desgaste em sua margem incisal, perdendo esse aspecto lanceolado da coroa. Mais comumente, essa margem pode se apresentar de 3 maneiras. Na primeira, temos 2 segmentos inclinados, mas sem a ponta característica do canino. O segmento distal continua sendo o maior e o mais inclinado. No segundo tipo, temos um segmento mesial retilíneo e um distal inclinado. Na terceira variante, a margem incisal apresenta 3 segmentos, um distal, maior e mais inclinado, um mesial, menor e menos inclinado, e um segmento médio, retilíneo. Outras configurações são possíveis, mas essas são as mais frequentes. A face vestibular apresenta uma bossa bem desenvolvida e convexa no terço cervical do dente. Também é possível observar 2 sulcos de desenvolvimento, que dividem essa face em 3 lobos, o médio, o maior e mais desenvolvido, seguido pelo distal e, por fim, o mesial, o menor dos 3. Como vimos, a margem mesial é maior que a margem distal, porém ela é menos convexa. Isso é uma característica que se repete em quase todos os dentes. Uma outra característica é a posição do ponto de contato, quando observamos o dente por vestibular. O mesial está mais próximo da margem incisal que o ponto de contato distal. Isso também é uma característica comum a outros dentes, e no canino isso é bastante evidente. A face vestibular é bastante convexa em todos os seus sentidos, mas se observarmos as margens mesial e distal, veremos que a partir da área de contato apresenta uma tênue concavidade. A margem cervical apresenta as características gerais de todos os dentes. Se tiverem dúvidas sobre essas características gerais, dê uma olhada no vídeo do Léo, aqui no nosso canal, sobre acidentes anatômicos. Falando agora da face lingual do canino, podemos notar que ela tem um tamanho menor quando comparada à face vestibular. Sua morfologia também tem um formato pentagonal, com seus acidentes anatômicos, na maioria das vezes bem definidos. O mais evidente desses acidentes é o cíngulo. Ele se localiza no terço cervical e normalmente é bastante convexo e bem desenvolvido. Algumas vezes ele pode ser bem pontiagudo, semelhante a uma pequena cúspide. Nesses casos, poderemos encontrar sulcos profundos ou até mesmo um forame cego adjacente a ele. Partindo do cíngulo em direção à margem incisal, temos 2 crestas marginais, que normalmente são também bem desenvolvidas. As maiores variações anatômicas são relativas à fossa lingual. Como vemos nessa imagem, ela pode ser única e rasa, ou mais bem definida, como nessa outra imagem. Porém, ela também pode se apresentar dividida por uma cresta lingual, que une o cíngulo à margem incisal.
Quando a crista lingual estiver presente, teremos uma fossa lingual mesial e uma fossa lingual distal. E dependendo do volume da crista lingual e das cristas marginais, essas fossas poderão ficar reduzidas a sulcos profundos, como vemos nessa imagem. Quando olhamos o dente por uma de suas faces proximais, notamos que ele apresenta um contorno triangular, semelhante a de um incisivo. Porém, ele difere dos incisivos por ter no terço cervical uma dimensão vestíbulo-lingual bem maior que a dos incisivos. Nessa vista proximal, é fácil notar a convexidade da margem vestibular, sobretudo no terço cervical, por conta da bossa vestibular, como vimos anteriormente. A partir da bossa vestibular, a margem vestibular se inclina para a lingual. A margem lingual também é bastante convexa no terço cervical, por conta do símbolo. Porém, nos terços médio e incisal, ela se apresenta escavada, devido à fossa lingual. Porém, dependendo da presença e do volume da crista lingual, a margem lingual poderá se apresentar mais irregular. As faces mesial e distal são bastante semelhantes. A face distal é convexa em todos os seus sentidos e apresenta um tamanho um pouco menor que a face mesial, devido à convergência das faces vestibular e lingual em sua direção. Já a face mesial também é convexa em todos os seus sentidos, mas, a partir do seu ponto de contato, pode apresentar-se planificada ou com uma leve depressão. Em ambas as faces, a linha cervical apresenta concavidade voltada para a raiz. Quanto à raiz do canino, ela possui um formato cônico, podendo apresentar tênues depressões longitudinais nas superfícies mesial e distal. De todos os dentes da cavidade oral, o canino superior é o dente que possui a maior raiz, tanto em comprimento quanto na dimensão vestíbulo-lingual. Devido ao seu comprimento, o desvio distal do terço apical da raiz é normalmente bem perceptível. Além disso, o grande volume da raiz é responsável por um acidente anatômico na superfície da maxila, que é a bossa canina, facilmente visível e palpável no vestíbulo da cavidade oral. E como a raiz é bastante volumosa no sentido vestíbulo-lingual, a compacta óssea vestibular acaba por ficar bem delgada, podendo se fraturar com facilidade nas extrações dos caninos. E, com essas características, a gente pode concluir que o dente canino é um dente muito robusto. Falando agora do canino inferior, podemos perceber que ele tem uma morfologia bem semelhante ao canino superior, porém com um menor volume. A principal característica que o difere do superior é o aspecto da face vestibular. Enquanto no canino superior há um equilíbrio entre as dimensões mesiodistal e cérvico-incisal, no canino inferior há um claro predomínio da dimensão cérvico-incisal, deixando esse dente com uma aparência mais alongada. Os acidentes anatômicos da face vestibular são os mesmos do canino superior, porém eles estão menos marcados. Como no canino superior, podemos notar que a face vestibular não apresenta simetria bilateral. Mas por quê? Se traçarmos uma linha dividindo o dente em uma metade mesial e uma distal, percebemos que a distal é menor, mais convexa e mais disforme, quando comparada com a metade mesial. Isso também é possível observar quando visualizamos o dente por uma vista incisal. Outra característica que contribui para a assimetria da face vestibular é o segmento mesial da margem incisal, que além de ser menor que o segmento distal, é muito pouco inclinado, quase alinhado com o plano horizontal. E seguindo o padrão dos dentes inferiores, a face vestibular do canino é bastante inclinada para a lingual. Assim como no canino superior, a face lingual do canino inferior é menor que a vestibular. Também possui os mesmos acidentes anatômicos, porém eles são menos evidentes. Essa face é praticamente lisa e muito regular, com uma fossa lingual muito pouco escavada, com as cristas marginais, a crista lingual e o cínculo pouco desenvolvido, se assemelhando com a face lingual dos incisivos inferiores. As faces de contato também são semelhantes ao canino superior. Contudo, a dimensão vestíbulo-lingual está reduzida. Com isso, as linhas cervicais apresentam curvaturas mais acentuadas que a do canino superior. E como já vimos, a margem vestibular é bastante inclinada para a lingual. A raiz do canino inferior é geralmente cônica, como a do canino superior. Porém, ela é menor, menos volumosa, um maior grau de achatamento mesiodistal. Em alguns dentes, esse achatamento mesiodistal pode ser muito grande, tomando a raiz bífida, mas isso não é muito frequente. E por hoje é só. Convido todos a verem os outros vídeos que estão aqui no canal e quero agradecerem muito a ajuda do Júlio e dos professores Ricardo e Rogério para a confecção do vídeo. Muito obrigado.